Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Jabes e eu estou aqui para dar continuidade no capítulo de número 2, o pregador e a interpretação da Bíblia. Esse é o nosso livro, esse é o nosso estudo, né? Nós estamos aprendendo sobre a matéria de homilética, a arte da pregação. E essa é a terceira parte do nosso vídeo sobre homilética. Nós dividimos em 3 partes para não ficar muito extenso para vocês, amém? É um curso da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é fornecido na nossa extensão aqui de Itapevi, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, cujo nosso pastor é o pastor Eliseu Martins, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida que também nos acompanha, por mais que não faz parte da escola, não faz parte do curso, mas você pode também estar participando conosco, tanto aí aprendendo com esse conteúdo, com esse material, mas pode se tornar um aluno também. Em nome de Jesus. Convido você a fazer a sua matrícula e participar. Amém? Para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos iniciar com oração. E eu quero contar com você, em nome de Jesus, com caderno, com caneta, para anotar e para poder assimilar melhor o conteúdo. Vamos lá? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor Jesus tem feito, e é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que nós vamos a Ti em oração, te pedindo, meu Pai, iluminação do Teu Espírito sobre nossas mentes, para que possamos compreender melhor a questão, meu Pai, dessas ferramentas pelas quais o Senhor nos deixou, Pai, na teologia, para aprendermos melhor a interpretação da Tua Palavra, para aprendermos melhor, Senhor, a aplicar a mensagem do Teu Evangelho. Assim te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor dê iluminação também aos nossos alunos que estão aí do outro lado, através, Senhor, do celular, do notebook, através do computador, que o Senhor possa abençoar de maneira extraordinária, poderosa e sobrenatural. Assim nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos. Primeira pergunta. Quais são as 3 principais linguagens da Bíblia? As 3 principais linguagens da Bíblia são, primeiro, linguagem literal, simplesmente como se lê, tá? A segunda é a linguagem alegórica e a terceira é a linguagem figurada. E o que são as figuras de linguagem, tá? O que são as figuras de linguagem? Figura de linguagem é simplesmente uma palavra ou frase usada fora do seu emprego ou sentido original. E nós vamos ver aqui que tem as figuras de linguagem de comparação, de substituição, de omissão ou supressão, exageros e incoerência. Vamos lá? É muito conteúdo, então eu vou falar um pouquinho rápido e também vou passar para vocês esse conteúdo para que fique gravado, aí você pode voltar, você pode ouvir quantas vezes você quiser, para que você possa aprender. Vamos lá. Número 1, as figuras de linguagem que transmite comparação. Amém? Primeiro, a símile. Símile é uma comparação que lembra outra explicitamente. Pedro usou uma símile quando disse que toda a carne é como erva. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 24. Jesus também fez uso da símile quando disse: eu vos envio como ovelhas, como cordeiros para o meio de lobos. Tá? A dificuldade das símiles é descobrir as semelhanças entre os 2 elementos, em que aspectos a carne é como erva e de que forma os cristãos são como cordeiros. Observe que a símile é uma comparação sempre usando como, tá bom? Então fixe isso aí, é uma comparação usando como. Então nós vamos ver lá, toda a carne é como erva. Então é uma comparação. A carne, que refere-se também à figura de linguagem do ser humano, como erva, que seca, que murcha, que é transitório. 1 Pedro 1:24. Nós vamos ver também que Jesus, né? Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, ele envia quem? Os discípulos, que são os cordeiros para o meio dos lobos, ou seja, que são os ímpios, né? E aí ele vai fazendo essas comparações. Vale ressaltar, novamente, que a comparação da símile é usando como. Vamos lá, metáfora. É uma comparação em que um elemento representa outro, sendo que os 2 são essencialmente diferentes. Em uma metáfora, a comparação está implícita. Temos um exemplo disso em Isaías 40, versículo 6. Toda a carne é erva. Então, você vê que é direto, tá? Você vê que não tem o como. Note que é diferente da expressão de 1 Pedro, acima. Jesus comparou os seus seguidores ao sal. Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Observe que é direta a comparação. Quando Jesus afirmou, eu sou a porta, João 10, do 7 ao 9, uma comparação direta. Eu sou o bom pastor, versículos 11 e 14 a 14 de João capítulo 10.
Também observe em João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida, tá? Ele estava fazendo comparações. O leitor leva a pensar que a forma que Jesus se assemelha aos tais elementos. Ou seja, as comparações da metáfora são comparações diretas. Comparações de símile são comparações usando como. Amém? Vamos lá. Segundo lugar, as figuras de linguagem de transmissão que transmitem substituição, tá bom? Então elas transmitem substituição. Nós temos a metonímia. Metonímia consiste em trocar uma palavra por outra. Por exemplo, quando afirmamos que o Congresso tomou uma decisão, queremos dizer que os deputados e senadores tomaram a decisão. Pode ser também que a causa seja usada em lugar do efeito. Os opositores de Jeremias disseram, vinda, firamo-lo com a língua, Jeremias 18:18. Como seria absurdo produzir ferimentos com a língua? É claro que eles estavam referindo-se à palavra. Em Atos, capítulo 11, versículo 23, temos outro exemplo quando fala de Barnabé. Vendo a graça de Deus, no sentido aqui, só pode ser o do efeito da graça, pois a graça na realidade não pode ser vista. Temos exemplos de substituição de elementos relacionados ou semelhantes. Quando Paulo disse, não podeis beber o cálice do Senhor, 1 Coríntios 10, 21, ele não está se referindo a cálice propriamente dito, mas sim ao conteúdo do cálice. Quando o Senhor disse para Oséias que a terra se prostituiu, a palavra terra diz respeito à população. Então você vai observar que essas figuras de linguagem transmitem substituição. Elas substituem uma palavra por outra. Por exemplo, você vai observar no texto de Jeremias que é ferindo com a língua, né? Eles colocam uma adaga com espada e colocam a língua. Então ele substituiu uma palavra por outra. Observando aí em Atos 11, 23, né? E vendo a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus não pode ser vista. O efeito da graça de Deus, ela pode ser vista, né? Também nós vamos ver em 1 Coríntios 10, 21, quando ele fala, não podeis beber o cálice do Senhor. Logo que o cálice é o recipiente e aquele que está dentro do cálice é o suco, né? Então ele troca, não é beber o cálice. Se bebe o suco, se bebe o vinho, não se bebe o cálice. Amém? Então troca. Então refere-se a figuras de linguagem que transmite substituição. Vamos lá. Também há figuras de linguagem de substituição, que transmite substituição, a personificação. É a atribuição de características ou ações humanas a objetos inanimados, tá? A conceitos ou animais. A alegria é uma emoção atribuída ao deserto, em Isaías 35:1, Isaías 55:12. Fala de montes cantando e árvores batendo palmas. A morte personifica-se em Romanos 6:9 e em 1 Coríntios 15:55. Então, essa é a personificação, tá, de características ou ações humanas de objetos inanimados, conceitos ou animais. Mas também tem outra figura de linguagem, fora dessa personificação, que é o antropomorfismo. Antropomorfismo refere-se a duas palavras gregas, né? Antropo, homem, né, o ser humano, e morfismo através de forma, né? Então, atribuição de qualidades ou ações humanas a Deus, como ocorre nas referências aos dedos de Deus, Salmos 8:3, aos seus ouvidos, 31, Salmo 31:2, e aos seus olhos, segundo Crônicas 16:9. Então você vai observar que atribui formas humanas a Deus, antropomorfismo. Mas também tem outra figura de linguagem, a antropopatia, que essa é a figura de linguagem que atribui emoções humanas a Deus, como vemos em Zacarias 8:2, tendo grandes zelos de Sião, ou seja, características humanas de sentimento, tá? A Deus. Eufemismo consiste na substituição de uma expressão desagradável por outra mais suave. Falamos da morte mediante um eufemismo. Passou dessa para melhor, bateu as botas. A Bíblia fala da morte dos cristãos como um adormecimento, Atos 7:60, 1 Tessalonicenses 4:13 ao 15. Amém? Vamos lá. Terceiro, omissão ou supressão. As figuras de linguagem que transmitem omissão ou supressão. Elipse é uma supressão
de uma palavra facilmente subentendida. É uma omissão intencional de um termo facilmente identificável pelo contexto ou por elementos gramaticais presentes em frase. 1 Coríntios 15, 5, os 12 representa os 12 apóstolos. Amém? Então suprime aí o nome apóstolos, tá? Mas fala de os 12. Então refere-se aos 12 apóstolos. Por exemplo, também tem a pergunta retórica, tá bom? Que também é a figura de linguagem de omissão ou supressão. Uma pergunta retórica é aquela que não exige resposta. Seu objetivo é forçar o leitor a respondê-la mentalmente e avaliar as suas implicações. Quando Deus perguntou para Abrão, acaso para Deus há algo muito difícil ou impossível? Gênesis 8,14. Ele não esperava ouvir uma resposta. A intenção era que o patriarca refletisse mentalmente. Paulo fez uma pergunta retórica, Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas perguntas são formas de transmitir informação, ou seja, ou reflexão, no sentido de que ele faz a pergunta, mas essa resposta é impossível